começar hoje uma nova série aqui no canal, que inclusive vai me dar a oportunidade de falar sobre alguns filmes que já estrearam ou no cinema ou nas plataformas de streaming há algum tempo, e eu perdi o timing para fazer uma crítica específica sobre eles, que é comparar principalmente quando um filme é adaptado de um livro. O filme e o livro, é claro que não vai ser sempre que eu vou poder fazer isso, porque eu precisaria ler o livro primeiro, o que demanda muito mais tempo do que ver os filmes, gravar os vídeos, editar e tudo aquilo que o canal exige. Ou então eu preciso já ter lido esse livro, pelo menos nos últimos anos, para que eu consiga lembrar de muita coisa, fazer minhas anotações e fazer um vídeo que tenha um conteúdo interessante e enriquecedor para vocês. E hoje eu vou falar sobre O Último Duelo, que é o novo filme dirigido, ou um dos dois novos filmes dirigidos pelo Ridley Scott, que também lançou o Kazaguchi recentemente. Os dois são baseados num livro, e o livro original de O Último Duelo se chama The Last Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval France. E quando eu fui ler o livro, gente, eu achava, como qualquer pessoa acho que acharia, que é um romance histórico que é ambientado na Idade Média. Mas na verdade ele não é um romance, ele é um livro que parece uma espécie de reportagem sobre o caso, né, que vai ser desenvolvido ao longo do filme e do livro. Eu vou falar um pouquinho sobre a história daqui a pouco. Mas o que que ele faz? Ele pega alguns documentos que são os únicos que sobreviveram daquela época, porque como é uma história do final da Idade Média, lá dos anos 1300, né, no final do século XIV, o evento principal do livro acontece em 1386, tem quase 650 anos. É claro que tem muitos documentos da época que não sobreviveram, e no livro o autor nos informa disso o tempo todo, que documentos que ainda existem, quais ainda existem fragmentados e quais não existem mais. E ele pega esses documentos e também a tradição oral, as lendas que se criaram sobre essa história, e ele tenta reconstruir a narrativa do que aconteceu no caso envolvendo o último duelo por combate da França medieval. Depois disso, o livro mesmo fala isso, que em alguns lugares da Europa esses duelos continuaram por muito tempo, principalmente na Inglaterra e no Reino Unido. Nos Estados Unidos, vocês conhecem pelos westerns que a gente assiste, que vários duelos eram feitos com arma mesmo, na época já da pólvora, mas que não eram legais. Mas esse foi o último legalizado da França medieval, e é o duelo entre o Jean Le Carrouse, que no filme é vivido pelo Matt Damon, e o Jacques Legris, que no filme é vivido pelo Adam Driver. E a história envolve basicamente o estupro da esposa do Jean Le Carrouse, que é a Marguerite, vivida no filme do Ridley Scott pela Judy Corner. E esse caso todo envolve também a figura do conde daquela região da França onde o caso aconteceu, que é o conde Pierre, vivido no filme pelo Ben Affleck. A história, para falar bem simplificadamente, é que esses dois homens que eram amigos, o filme, eu vou falar das diferenças daqui a pouco, ele faz com que eles pareçam mais amigos do que eles parecem ser no livro, mas eles eram amigos, eles eram aliados, e algumas disputas de terra, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, gente, indicavam um favorecimento do conde Pierre ao Jacques Legris, e que começaram a enfurecer o Jean Le Carrouse, que tinha direito a várias terras lá naquela região, inclusive algumas relacionadas ao dote da esposa, que acabaram sendo dadas a esse outro cara, que era um escudeiro, que começou a se tornar cada vez mais próximo do conde. E certo dia, quando o Jean Le Carrouse está numa cruzada, ele foi em várias cruzadas na Europa naquela época, a mãe dele, que tá com a esposa, precisa se ausentar um tempo para ir para um outro lugar lá, para um evento, e ela fica no livro com uma criada só no castelo. No filme eles enfatizam um pouco mais essa solidão dela e esse desamparo, fazendo com que ela ficasse sozinha no castelo. E aí, junto com um colaborador, o Jacques Legris vai lá, bate na porta, consegue se enfiar no castelo e estupra a Marguerite. E o principal conflito do filme tem a ver com o fato de que, vamos lá, naquela época, no final da Idade Média, um crime de estupro não era um crime contra a mulher, que era propriedade do marido, ele era um crime contra o marido. E é bizarro a gente ver no filme e no livro também, né, que ela é uma testemunha, a principal, entre aspas, testemunha do crime, sendo que ela foi a vítima. E a ideia do duelo por combate é que eles acreditavam tanto que num combate Deus ia fazer o cara que tá certo vencer, que aí, quando o conde Pierre legitima a inocência oficialmente, né, do Jacques Legris, o Jean Le Carrouse faz um apelo ao rei da França na época, que é o Carlos VI, que depois ficou louco, enfim, tem uma história muito diferente aqui no filme, inclusive. No livro ele não aparece já meio desequilibrado, meio maluco na fase da adolescência, quando a história aqui se passa, mas no filme ele já tá assim. E ele apela pro rei pedindo a possibilidade de enfrentar o Jacques Legris para um duelo, e o Jacques Legris, que era clérigo também, tinha estudado
revelado para ser padre, tem um privilégio de ser investigado e julgado pela igreja ao invés de ser julgado pela corte comum, mas ele nega esse privilégio e ele acaba aceitando o duelo. E o livro conta a história, né, de como o duelo foi sendo preparado, toda essa intriga, todo o conflito entre os dois, as versões diferentes que existem, até chegar o dia do duelo. E o livro faz um detalhamento, faz uma descrição muito específica, muito detalhada do duelo, e o filme também. Inclusive, eu vou começar aqui, eu vou dividir agora em 3 partes a parte da minha análise, né? Primeiro eu vou falar de questões, de situações e de mudanças que existiram entre o livro e o filme, nas quais há um empate, tá bom? Em que eu acho que tanto a versão do livro quanto a versão do filme são igualmente boas ou igualmente ruins. Eu acho que algumas das principais mudanças feitas pelo filme têm a ver, antes de eu entrar na coisa do roteiro mesmo, com o escopo da história. Então, desde o começo do filme, em que a gente vê já aquela arena onde vai ser o duelo, com aquelas pessoas assistindo, a minha sensação, pelo menos, foi de que aquilo é muito maior, tem um escopo muito mais grandioso do que a descrição do livro me levou a entender. E outra coisa que eu achei engraçada é que tem uma ênfase muito grande no livro de que o duelo se passou, mesmo que tenha ocorrido em dezembro, que é inverno europeu, numa tarde de muito sol. Então tem várias descrições, inclusive, sobre como o sol batia na armadura 100% metálica dos combatentes e às vezes atrapalhava a vista do outro e também a vista da plateia. No filme, eles escolheram fazer sob neve e com um céu meio escuro, que é claro que eu entendo, porque isso tem a ver com uma proposta de fazer uma fotografia mais sombria, uma fotografia mais cinzenta, para criar aquele clima de tensão e de pesar, de peso mesmo, de uma época tão sombria quanto a Idade Média. E eu não ligo, assim, eu acho que as duas formas são interessantes, apesar de eu achar também que tem algumas mudanças na armadura que fazem com que a questão histórica seja um pouco perdida. É claro que no combate ali, né, a armadura deles tem uma abertura de um dos lados do rosto, o que não acontecia. Inclusive o golpe final do Jean Le Carroux no Jacques Legris envolve as constantes tentativas dele, o livro descreve isso bem, de arrebentar o capacete ou a viseira do capacete do adversário para conseguir furar com a adaga, quando na verdade no filme eles querem mostrar o Adam Driver e o Matt Damon o tempo todo, então eles têm abertura no rosto, mas eu não acho que faz grande diferença esse tipo de mudança. Também tem, por exemplo, né, em relação à armadura, uma questão que é muito importante no livro, que também é um dos momentos mais importantes do duelo, que é quando o Jacques Legris cai, fica deitado no chão, só que com o peso dele, mais o peso da armadura, mais o peso do capacete, ele não consegue levantar, ele não tem força para levantar o corpo, para se levantar ainda mais no meio do combate, com o adversário muito próximo, né, qualquer movimento em falso, ele pode dar espaço para um golpe fatal, só que no livro eles têm muito mais facilidade, parece que a armadura pesa muito menos, é algo que não é tão fiel àquela época e à história original, mas que eu acho que é aquele tipo de adaptação que o cinema precisa fazer e pode fazer sem comprometer muito a história na qual o filme se baseia e nem ser muito absurdo considerando a época em que a história se passa. Porque o Ridley Scott merece todos os aplausos por fazer um filme que é uma reconstrução da Idade Média absolutamente maravilhosa. Isso é algo que ele já tinha feito em Cruzada, por exemplo, porque todas as cenas são muito detalhadas, os cenários, as locações, né, as armaduras, os figurinos, é tudo muito detalhado, é tudo muito meticuloso e isso é um dos ápices do filme, então eu não pegaria no pé de mudanças pequenas como essa. No que o livro é melhor que o filme, ou o que eu acho que o filme mudou pra pior. Uma das coisas que eu acho que o filme mudou pra pior, e aqui eu vou falar do roteiro, que é escrito por 3 pessoas, pelo próprio Ben Affleck, que escreveu a parte do Jacques Legris, pelo Matt Damon, que escreveu a parte do Jean Le Carroux, e pela cineasta Nicole Holofcener, que escreveu a parte da Marguerite, porque esse filme ele tenta fazer aquele efeito Rashomon. Então, assim como eu falei no vídeo sobre a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais, os 2 filmes na verdade, vou deixar o card aqui em cima, esse filme é um filme só de 2 horas e meia, é um filme mais longo, mas ele faz a mesma coisa. Ele primeiro mostra a história da versão do Jean Le Carroux, depois a história pela versão do Jacques Legris e no final a versão da Marguerite. Isso é, a princípio, uma decisão que eu acho que no livro funciona melhor, que é mais cronológico, porque no filme, em alguns momentos, a história acaba ficando meio repetitiva, porque tem coisas que a gente já viu acontecerem antes e a gente precisa rever com poucas alterações em relação às versões originais, e isso incha o filme e torna o filme um pouco mais contraditoriamente apressado, porque na verdade cada versão dos personagens tem que durar 40 minutos. Então a história inteira do livro precisa durar 40 minutos 3 vezes até chegar ao duelo final. Então eu acho que é
uma decisão que é mais equivocada do que certa, porque ela acelera a história e ao mesmo tempo dá uma sensação do filme ser mais longo, e é mais longo, do que poderia ser. E mais do que isso, eu não gosto muito da versão nova do filme, em que o Jacques Legris não nega ter transado com a Marguerite, mas ele afirma que foi consentido. E também, principalmente no momento em que a gente tá vendo a versão da Marguerite, é meio bizarro que essa parte, essa versão da história, dê tanta ênfase às infelicidades dela na cama com o marido, que é o Jean Le Carrouse. Por quê? Por mais que existisse uma crendice na época de que a mulher só podia engravidar se tivesse orgasmo, e a Marguerite tivesse ficado 5 anos sem conseguir engravidar no marido, isso é uma questão que o autor do livro traz, mas ele até brinca que era algo que algum advogado, algum promotor ou alguém na época deveria ter trazido à tona pra tentar provar que a Marguerite tinha casos extraconjugais com outros homens, ou inclusive que tinha gostado de ser estuprada pelo Jacques Legris, porque é só naquele momento que ela engravida. Então, isso é uma coisa que aqui no filme, estando na versão da Marguerite, ou seja, no filme, tudo aquilo que a gente vê naquela versão dela seria o depoimento dela, como no Rashomon mesmo, e ela jamais reconheceria isso. Ela jamais, uma mulher naquela época, falaria abertamente sobre ela não ter prazer transando com o homem, apesar de ser óbvio pela maneira que a gente vê ele se relacionando com ela no filme, quanto também o filme mostrando cenas em que ela e as amigas comentam sobre a beleza física do Jacques Legris, que é algo que, por mais que tivesse acontecido de fato, isso é total imaginação dos roteiros do filme, ou do roteiro do filme, que são 3 roteiros juntados pra virar um, ela jamais teria admitido isso na época, e é óbvio que não tem nenhuma documentação de muita coisa, quanto menos dela falando esse tipo de coisa sobre um outro homem. Agora, do que eu gostei, no que o filme, não diria que é melhor que o livro, mas eu acho que é muito bom e é uma mudança bem-vinda na versão do cinema. Falando dessa questão dos conflitos da Marguerite, em primeiro lugar, né, como o filme é baseado em documentos da época e a Marguerite era uma posse, não era uma pessoa, legalmente falando, a maioria dos documentos que sobreviveram são de outras pessoas e não dela. Então, quando o filme, principalmente na terceira parte e mais pro final, dá um pouco mais de voz pra Marguerite, inclusive se permitindo imaginá-la confrontando o marido, argumentando, lutando pra ir atrás daquilo que ela acreditava, apesar de que isso é meio óbvio, né? Uma mulher que sabia que ela poderia ir pra fogueira se o marido dela perdesse o combate, porque estaria sendo provado que ela estava mentindo contra um escudeiro do conde, do rei da França. E as mulheres eram julgadas de maneira muito mais impiedosa do que os homens. Mesmo assim, ela vai adiante, ela não desiste, ela não muda o depoimento dela. Isso é uma evidência, que isso inclusive tá no livro, né? Tem documento provando que inclusive o advogado do Jacques Legris usou isso pra duvidar da palavra do cliente dele de que era inocente, porque ele falava, não, mas não é possível que essa mulher não desiste se ela estiver mentindo mesmo. Mas eu gosto que o filme dê mais protagonismo pra ela, e tem uma coisa que eu acho muito legal. Como é uma história narrada por 3 pontos de vista diferentes, eu acho que essa talvez seja a única sacada genial do filme através desse efeito Rashomon. A gente vê a cena do estupro 2 vezes, obviamente. A gente não vê a cena do estupro apenas na versão contada pelo Jean Le Carrouse, porque ele não estava lá no quarto naquele momento, ele não tinha como contar aquilo. Então a gente vê o estupro pelo ponto de vista do Jacques Legris e a gente vê o estupro pelo ponto de vista da Marguerite. E essa decisão é legal por quê? Porque nós, olhando com a cabeça de 2021, e inclusive a Marguerite do filme, parece uma mulher saída dos tempos de hoje, vivendo uma história durante a opressão e o fundamentalismo da Idade Média. As 2 cenas são brutais, os 2 estupros são agoniantes, são muito revoltantes mesmo, assim como várias coisas que são faladas no processo, mas a gente consegue ver a diferença, porque a versão da Marguerite é ainda mais brutal que a versão do Jacques Legris, porque o Jacques Legris, no filme e não no livro, ele alimenta essa fantasia de que ela dizia não, ela tava, sabe aquela coisa bem machista, bem atrasada e que alimenta essa questão da cultura do estupro, que é de que a mulher tá dizendo não só pra fazer charme. Então a cena vista através dos olhos do Jacques Legris, ela é brutal, não tem defesa, ela é obviamente incriminadora, mas ele não vê assim, porque ele acha que pra ser estupro tinha que ser de uma maneira ainda mais animalesca, que provavelmente foi, que é o que a gente vê na versão da Marguerite. Isso é algo muito legal e que ajuda a desenvolver os temas que o filme tá desenvolvendo, e que os temas do filme, na maior parte das vezes, são os temas que o autor do livro, que é o Eric Jagger, se permite refletir ao longo da história, mas que não estava nos documentos nos quais ele se baseou para escrever o livro. E eu acho que os principais pontos são esses, gente. Eu acho que o livro é um livro muito legal, o filme é um filmaço também, gente. Eu acho que os dois estão
estão mais ou menos no mesmo patamar pra mim, eu gosto de ambos. Eu ficaria um pouquinho acima, assim, com o livro, pelos pontos que eu apresentei aqui nessa análise, nessa discussão. Mas se você quer ler o livro ou assistir o filme, eu super recomendo os dois. O livro te permite imaginar mais e te dá muito mais informações e muito mais detalhes dos conflitos. Enquanto isso, o filme reconstrói aquela França medieval de uma maneira perfeita para que você não precise imaginar, mas que você se sinta dentro daquela atmosfera, e ele também faz isso muito bem. O que vocês acharam desse novo formato de vídeo? Me digam aqui embaixo, e não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ficarem ligados para os próximos filmes que eu vou comentar aqui. E também vocês podem me dizer se tem algum filme baseado em livro que foi lançado recentemente que vocês gostariam que eu analisasse em um formato parecido com esse. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!